Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos, estimados clientes, espero que se encontrem bem de saúde. Hoje vamos terminar com uma sessão de esclarecimento, o ano de 2021, complicado para todos nós, habituados a estarmos sempre em contacto uns com os outros, vamos ver se para o ano de 2022 estaremos juntos e possamos usufruir da companhia uns dos outros. Hoje temos connosco o Dr. Paulo Cortesão, solicitador, agente de execução, mestre em solicitadoria pelo STEC do Porto, e vai-nos falar sobre a penhora de direitos, o direito de preferência, abordagem teórica e prática. Agradeço a vossa companhia, espero que usufruam ao máximo, tenha à vossa disposição quer o QA, quer o bate-papo para colocarem as vossas questões. Se desejarem falar diretamente com o formador, podê-lo fazer através do vídeo, com ou sem imagem, conforme assim o desejarem. Espero que gostem. E esta sexta-feira fria aqui no Porto, mas quente de espírito, espírito esse de Natal, de estarmos com todos vocês que tanto gosto. Dou as boas-vindas ao Dr. Paulo Cortesão, é uma honra, um privilégio tê-lo connosco, Soutor, bem-vindo, e espero que também goste, é a primeira vez que está com a Debates e Discursos, espero que goste, nós de certeza que vamos gostar, e portanto vou-lhe dar a palavra. Muito obrigada mais uma vez, tem a palavra o Soutor e vamos iniciar então os trabalhos. Obrigada. Ora, então, muito boa tarde, doutora Cláudia Figueiredo. Antes de mais, permita-me cumprimentá-la e agradecer o convite que me interessou para estar aqui hoje presente nesta sessão de esclarecimentos relacionada com este tema da penhora de direitos e direito de preferência. Quero também cumprimentar todos aqueles que assistem, advogados, solicitadores e todos os outros profissionais de outras áreas que demonstram e que mostraram interesse neste tema. Eu queria, antes de mais, de passar à apresentação propriamente dita, portanto, transmitir àqueles que nos assistem que aquilo que eu vou transmitir não são verdades absolutas, digamos assim. Se eventualmente tiverem alguma crítica, alguma sugestão, alguma achega que possa contribuir para que o esclarecimento seja melhor. Eu dividi esta apresentação e faço uma sugestão desde já, se aqueles que assistem concordarem. Eu vou abordar, portanto, este tema em 3 aspectos: o da compropriedade, a herança por partilhar e a mediação dos bens comuns do casal. Se eventualmente concordarem, no fim de cada um podem colocar questões, podemos falar diretamente, como pretenderem. Claro que sim, Soutor, claro que sim. Pronto. Fico ao dispor dos nossos formandos, se forem surgindo questões, ao fim de cada tema vamos parando e vamos então respondendo a cada questão. Muito Obrigada. bem. Eu vou então aqui tentar compartilhar a tela para irem acompanhando. Peço desculpa, estou a tentar aqui. Não consigo partilhar a tela. Embaixo mesmo, Soutor, tem que compartilhar a tela. Compartilhar, mas não me aparece aqui o PowerPoint que eu pretendia transmitir. Tem que colocá-lo primeiro no computador e depois compartilhar. Sim, está no ambiente de trabalho, sim. Já aberto. E agora compartilha. Tem que o abrir. Tem que o abrir, sim, Soutor. Primeiro tem que o abrir. Peço desculpa. Não tem de quê. Tem razão. Tem razão. Agora sim. Acho que sim.
Estão a visualizar. Penso que Perfeito, sim, está sim, visível. sim. Pronto, muito bem. Muito bem, então temos coisas que hoje nos traz nesta sessão de esclarecimentos é a penhora de direitos e o direito de preferência, abordagem teórica e prática. Vamos abordar este tema em três aspectos principais, são sobretudo situações, realidades e figuras jurídicas com as quais eu já me confrontei ao longo do exercício da minha profissão portanto, no âmbito dos processos executivos, e que têm suscitado e que por vezes, ou grande parte das vezes, suscita dúvidas, quer nos mandatários, quando fazem os requerimentos ao processo, a solicitarem a penhora de determinados bens dentro destas realidades, da compropriedade, herança por partilhar e na emissão dos bens comuns do casal, que por vezes não o farão da forma mais adequada, nem nós, agentes de execução, às vezes também temos alguma dificuldade e têm surgido alguns problemas, mesmo a nível de depois, posterior da venda, que os bens não são colocados corretamente em venda portanto, neste âmbito. Assim, vamos iniciar então pela compropriedade. Eu vou fazer uma breve abordagem teórica, vamos ver algumas situações práticas e, portanto, depois no fim deste bloco, digamos assim, poderão colocar questões. Portanto, a natureza jurídica da compropriedade é um conjunto de direitos de propriedade qualitativamente iguais, que têm por objeto uma mesma coisa, que é a coisa comum, mas que podem ser quantitativamente diferentes. Portanto, podemos ter num imóvel um terço, um meio, um sexto, podem ser definidas em frações ou então em percentagens. Curiosamente, esta semana tinha recebido um processo executivo em que um imóvel, o executário apropriado de um imóvel, com uma determinada percentagem. No âmbito da compropriedade, os proprietários designam-se por consortes. Esta definição, de resto, consta do artigo 1403 do Código Civil. Na compropriedade, falamos em cotas, estas que podem ser quantitativamente diferentes, como eu dizia há bocado, um terço, meio, um sexto, em percentagem, sendo que na falta de indicação em contrário, estas consideram-se iguais. Também é uma definição que consta do artigo 1403, número 2 do Código Civil. A cota constitui, assim, o objeto imediato do direito do consorte e apenas este é o objeto da penhora. O objeto imediato será, então, a coisa comum. O objeto imediato desse direito é a coisa comum. Assim, o objeto da penhora propriamente dita. Numa execução, quando instaurada apenas contra algum dos consortes, só pode ser penhorada a cota que lhe pertencer, ou seja, o direito do executado no bem comum, e nunca a coisa comum no seu todo. Vamos ver um pouquinho mais à frente um exemplo prático. Assim, nós temos o artigo 743, número 1 do Código de Processo Civil, que regula precisamente, permitam-me aqui abrir o código, o artigo 743, que regula, que tem como título penhora em caso de penhora com propriedade, veda, portanto, no número 1, a possibilidade de penhorar o próprio bem, a totalidade da fração de uma parte especificada. Isto tudo em cumprimento do disposto nos artigos 601, 817 do Código Civil e artigo 735, número 1 do Código de Processo Civil. Este artigo 743, número 1, comporta duas exceções, que estão delimitadas nesse número 1, que diz respeito à primeira situação. Quando em diversas ações executivas são penhoradas todas as cotas, ou seja, todos os consórcios são executados, assim nesta circunstância apenas se efetua uma venda, a chamada venda conjunta, no âmbito, obviamente, no processo onde ocorrer a primeira penhora. Isto é, o que decorre depois também do 743, número 2 do Código de Processo Civil e do artigo 1408 do Código Civil.
Por outro lado, também numa execução instaurada apenas contra um ou alguns dos consortes, todos os demais se pretenderem depois notificados, declararem pretender que a venda tenha por objeto a totalidade da coisa comum. É o que consta da segunda parte, no 2 da segunda parte e número 4 do artigo 781. 743 e 781 têm uma ligação. O procedimento da penhora em situações de compropriedade. Temos que distinguir se se o bem está ou não sujeito a registro. Se não estiver sujeito a registro, estamos neste caso, como eu coloquei entre parênteses, poderemos estar a falar em bens móveis não sujeitos a registro, por exemplo, o recheio de casa de habitação, dinheiro, ou então em bens, coisas sujeitas a registro. Estamos a falar de coisas imóveis, portanto, imóveis sujeitos a registro, veículos. Ora. Então, se estivermos perante um bem não sujeito a registro, em que consiste a penhora? Consiste unicamente na notificação da apreensão da cota aos mais consortes e ao administrador do bem, caso existe, nos termos do artigo 781, número 1. É uma mera notificação. O que é que deverá constar dessa notificação? A informação de que faz-se saber aos mais consortes e ao administrador, se este existir, que a cota fica penhorada, a cota do consorte executado fica penhorada sobre esse bem. Esta notificação é realizada pelas formalidades previstas para a recepção pessoal, naturalmente, ou seja, por carta registada, com o aviso de recepção verde, e sujeita precisamente ao regime desta, prevista no artigo 250, 773, número 1, que remetem para o regime da citação pessoal, quer de pessoas singulares, quer de pessoas coletivas. Não é admissível a forma edital. Nestas situações, estamos a falar de uma notificação, não estamos a falar de uma citação. Na minha opinião, só se poderá falar em edital quando se fala em citação, portanto, não em notificação. Assim, compete ao exequente a indicação dos notificandos, como proprietários e administrador, caso exista, bem como da quota parte que pertence ao executado, nos termos do artigo 724, no 3 da segunda parte do Código de Processo Civil. Isto parece-me que sucederá se estivermos perante bens móveis não sujeitos a registro, porque eventualmente está-me a ocorrer, portanto, o exemplo de um imóvel que tenham cotas definidas, cotas especificadas, aí conseguimos perceber perfeitamente qual é a cota atribuída ao executado, pertença do executado. Portanto, esta indicação é, portanto, um ónus processual do exequente, e a sua falta de indicação impede a concretização da penhora. A identificação dos notificantes e a cota parte dos executados é fundamental para que possamos fazer a penhora e concretizar a notificação da penhora. Os consortes, nesta situação, podem declarar que pretendem que a venda tenha por objeto a totalidade do bem, nos termos do artigo 781, segunda parte do Código de Processo Civil, e que a venda sobre a totalidade do bem só poderá ocorrer se todos os consortes pretenderem que assim seja, que abranja todo o bem, nos termos do artigo 781, número 4 do Código de Processo Civil. Nos bens sujeitos a registro, falamos nos bens não sujeitos a registro, concretizando e abordando a penhora de bens em compropriedade e de bens sujeitos a registro. Neste caso, a penhora de direito, a cota parte, segue o mesmo procedimento para a penhora de imóveis, portanto, previsto no artigo 755, exatamente, que é aplicável à penhora de direitos por força do artigo 783. Ou seja, pode ser feito por meios eletrónicos, através das plataformas eletrónicas, da plataforma eletrónica Perdela Online, pode ser feito
por apresentação na Conservatória do Registro Predial ou por outros meios previstos, nomeadamente por correio. Da compropriedade da penhora, digo. Da penhora é sempre notificado o executado, nos termos do artigo 753 do Código de Processo Civil, naturalmente, para se opor à penhora e à execução, se for uma execução sumária. É o administrador do bem, se houver, e os consortes do executado, os outros consortes nos termos do artigo 781, número 1. O auto de penhora, nestes casos, portanto, em descrição, na descrição portanto, do bem penhorado, será um direito, a cota-parte e o bem sobre o qual incide nesta situação. Relativamente à compropriedade, pronto, sumariamente, ou era isto que eu pretendia transmitir. Portanto, era a noção, portanto, a distinção entre bens móveis sujeitos a registro e bens móveis não sujeitos a registro, como é que se faz, portanto, como é que se concretiza essa penhora, e o próprio auto de penhora, que também é importante, que não teremos que selecionar não um imóvel, nem um bem móvel, mas será um direito sobre um determinado bem móvel ou imóvel. Assim sendo, e na sequência do que eu transmiti no início da apresentação, caso tenha alguma questão, alguma sugestão, alguma crítica. Muito bem, Sr. Doutor. Eu vou levantar a questão. Alguém quer colocar diretamente uma questão ao Dr. Paulo? Por favor, levantem a mão e eu dou a palavra com ou sem vídeo. Façam favor. Relativamente à compropriedade, a este tema. Não vejo que ninguém esteja a levantar a mão. Está. Temos aqui uma pessoa que está a levantar a mão. E nós vamos lhe dar, quer com vídeo ou sem vídeo. Doutor, que eu não vejo o nome porque isto é um número. Não sei se me consegue ouvir. Perfeito. Ok. Boa tarde. Quer com Boa vídeo tarde. ou sem vídeo? Sem vídeo. Sem vídeo. Tenho o prazer de falar com Rafaela Almeida. Doutora Rafaela. Faça favor de colocar a questão ao Dr. Paulo, por favor. A minha questão era a seguinte: relativamente aos bens móveis não sujeitos a registro, nomeadamente o recheio da casa, como é que o solicitador sabe ou define que bens móveis fazem parte da cota-parte do executado? Isso tem que ser, como eu disse no início, durante a apresentação, terá que ser o exequente, terá que indicar esses elementos. É o exequente que tenha só nos impulso de indicação desses elementos. Ok. Do recheio da casa? Sim. Ok, está bem. É só, doutora Rafaela? É só, sim. Muito obrigada, sua doutora. Obrigada. Mais alguém quer colocar uma questão? Levanta a mão, por favor. Penso que não. Se o doutor se fizesse favor, iríamos para o segundo tema. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, doutora Cláudia. Muito bem, então o segundo tema, a herança por partilhar. A herança por partilhar que está relacionada com a penhora do chamado penhão hereditário. Na herança por partilhar, aqui vou dar assim algumas noções, algumas, portanto, introduzindo com uma noção que é a seguinte. Na herança, cada herdeiro é titular de um direito próprio sobre uma universalidade. Este direito é uma cota ideal do direito à herança, reconhecida assim aos herdeiros. Portanto, antes de realizada a partilha, os bens de herança constituem uma massa indivisa, que só responde por certas dívidas, e por certas dívidas só ela que responde. Ou seja, todos os bens fazem parte, permitam-me utilizar a expressão, num bolo, digamos assim. Por consequência, antes da partilha, cada herdeiro não sabe ainda em que bens virá a preencher-se a sua parte na herança, no chamado penhão hereditário.
Portanto, não sabe sobre que bens da herança virá incidir o seu direito do herdeiro. E é precisamente neste âmbito, e é o que veremos um pouquinho mais à frente, que ocorrem muitas vezes Doutor, se me permite também meter aqui a colherada, há sempre uma parte que é os bens que o falecido ou falecida não pode dispor e, portanto, são dos herdeiros legitimários, não é? Certo. É isso, não é? Certo, exatamente. E aí já mais ou menos poderá ter uma noção daquilo que vai herdar ou não. Só se eventualmente houver dívidas e outras coisas que os herdeiros não sabem, não é? Parece-me que mesmo antes de efetuar a partilha, não se sabe que bens determinados, bens concretos. Não se sabe se será um imóvel, se será um veículo, Há que fazer a habilitação de herdeiros primeiro e depois verificar. É isso, doutor? A habilitação de herdeiros e consequente partilha. Muito bem. Obrigada, doutor. Obrigada. Exatamente aquilo que dizíamos mesmo agora. Mesmo que a herança seja composta apenas por um único bem, por exemplo, um imóvel, ainda assim o direito do herdeiro continua a ser um direito à universalidade, património do falecido. Uma vez que se houver dívidas da herança, nestes artigos, o herdeiro até pode, no limite, não receber nada. Portanto, nós não sabemos, até à partilha, até que seja concretizada a partilha, nós não sabemos que bens é que o herdeiro irá receber. Bens concretos. Exatamente aquilo que dizíamos, e na sequência, o segundo parágrafo, não sucedem bens certos e determinados, o património do falecido, mas em antes uma cota parte desse património, cujos bens que a integram não estão previamente determinados. Portanto, não se sabe, isto é reforçando aquela ideia de que vínhamos, que transmiti ainda há instantes. Não sabemos que bens concretos e determinados é que ele irá herdar. Qual é o procedimento da penhora nestas situações? Num processo executivo, instaurado apenas contra alguns dos herdeiros, só pode ser penhorado o direito ao respectivo quinhão hereditário. Eu sublinhei, fiz questão de sublinhar, porque o quinhão hereditário é o direito, a parte que o executado tem na massa indivisa. Assim, é proibida, nos termos do artigo 743, número 1, é proibida a penhora dos próprios bens que compõem o património do falecido, de alguns a totalidade de uma fração aritmética de qualquer um deles. O que é que sucede muitas vezes nestas situações? É que é solicitado a penhora do quinhão hereditário do executado num imóvel específico. E é isso que não pode suceder. A penhora do quinhão hereditário, portanto, obviamente, antes de efetuada a partilha, será sobre a universalidade, ou seja, sobre a parte que o executado tem nessa herança e nunca o quinhão num bem específico, concreto e determinado. Nós nem sabemos se esse bem lhe irá caber em sede de partilha. É isso que se pretende aqui transmitir. Portanto, no procedimento da penhora, o que é que fica penhorado? Fica penhorado o direito do executado X à herança aberta por óbito de Y com unifetal, constituído pela cota parte de 2/12 ou o que for. Quando a penhora incide sobre o quinhão hereditário do executado, o objeto da penhora é um direito a bens e divisão em cunhão. Não é penhorado um bem concreto, lá está. A ideia vem reforçada, não é um bem concreto que é penhorado e que ainda que integre o acervo hereditário. E agora, não sendo então penhorado um bem concreto e determinado, existindo portanto, sendo concretizada uma penhora de um quinhão hereditário, e do acervo hereditário existirem imóveis que eventualmente estejam hipotecados, uma hipoteca, uma garantia real, vamos lá, uma garantia real, coloca a seguinte questão: será de serem citados os credores como garantia real ou não? Portanto, a hipoteca incide sobre o bem concreto e determinado. Nós não estamos a penhorar o bem concreto e determinado, nós estamos a penhorar o quinhão hereditário que, do acervo hereditário, portanto, da massa da herança, consta aquele determinado imóvel que
sobre o qual incide uma garantia real, nomeadamente hipoteca. Parece-me que neste caso, se existirem credores com garantia real, hipoteca, que oneram bens concretos que integram o acervo hereditário, não devem ser citados, porque a garantia real incide sobre o bem concreto e determinado e não sobre o que é hereditário. É esta a distinção que temos que fazer neste tipo de penhoras. É a distinção entre o que é bem concreto e determinado e o que é um bem inserido na massa da herança. Portanto, neste caso, a penhora consiste unicamente na notificação da apreensão do bem hereditário do executado aos demais herdeiros e elementos da herança. Isto sucede que a herança seja composta por bens móveis ou dinheiro ou por bens móveis sujeitos a registro e imóveis. Ainda que a herança seja apenas composta por imóveis, não se aplica ao regime da penhora de imóveis. Lá está. Se da herança fizer parte um imóvel, embora vamos ver um pouquinho mais à frente, me parece que há aqui opiniões diferentes. Há opiniões distintas, quer mesmo da doutrina, penso da doutrina, dos próprios conservadores do registro predial, dos próprios magistrados dos processos, que alguns entendem que a penhora do penhor hereditário deve ser levada a registro naquele bem específico, outros que não, outros que entendem que não. Embora esta penhora, enfim, nem sempre possa ser realizada com sucesso. Quando eu digo realizada com sucesso, no âmbito do registro predial, fazer constar a penhora do penhor hereditário naquele imóvel. Não me parece correto, embora já tenha visto situações desse género, não me parece correto, sublinho, e nem sempre é fácil, porque para isso terá que haver aquele registro prévio de aquisição em comum e sem determinação de parte a direito, o que muitas vezes não sucede. Portanto, esta penhora não é registada, uma vez que não se conhecem se virão a caber ao executado imóveis ou móveis sujeitos a registro e quais em concreto. É a sequência daquilo que vinha a expor. Assim, a penhora de penhor hereditário não depende do registro. O registro só acontece depois da partilha se couber bens imóveis ou móveis sujeitos a registro. Então, neste caso, registra-se a sua aquisição deste bem de sucessão. Se eventualmente, já me aconteceu, já aconteceu num determinado processo, pedirem a penhora do penhor hereditário, sim senhor, mas o penhor hereditário, que era constituído por imóveis, constatou-se que um dos imóveis já tinha sido partilhado. E foi o executado que ficou com a propriedade do bem. Neste caso, já não se faz a penhora do penhor hereditário, concretiza-se a penhora de bem imóvel, como bem concreto e determinado, e o que se virá a vender, e a execução prosseguirá com a venda e portanto, com esse imóvel penhorado, já não com o penhor hereditário. Peço desculpa. Portanto, quando é que se concretiza a penhora do penhor hereditário? Considera-se concretizada desde a data da primeira notificação efetuada, 781 número 1, parte final. Mas, e aqui é que reside também um pequeno problema, se assim se pode dizer, se pode chamar, neste tipo de penhoras. Pressupõe que todos os co-herdeiros venham a ser notificados. Se a notificação de algum deles não puder ser realizada, a execução fica a aguardar impulso processual do exequente para que este forneça nova morada do co-herdeiro não notificado. Se a morada não for fornecida, a penhora não se realiza e a execução pode considerar-se deserta. É precisamente o problema da penhora do penhor hereditário é este. É que para a penhora se considerar concretizada, efetivamente concretizada, têm que todos os herdeiros serem notificados. Basta um deles não sê-lo, a penhora não se concretiza. E eu tenho situações aqui no escritório assim, um caso prático, estamos a falar de hipóteses práticas e concretas e reais,
de um executado que tem residência na Venezuela, eu não consigo notificá-lo de forma alguma. Portanto, nestas situações, a penhora de cunho hereditário não funciona. Neste aspecto, faltando notificar, não se conseguindo notificar, a penhora não se consegue concretizar. No teor da notificação, o que é que deve constar? A informação de que os coherdeiros que fica penhorado é transmitida aos coherdeiros que fica penhorado o cunho hereditário do herdeiro executado, e para estes prestarem declarações que entenderem quanto ao direito penhorado. Se nada declarado no prazo de 10 dias contra a existência de 3 fichas de direito executável, entende-se que os notificados reconhecem que aquele tem o direito que lhe foi atribuído no ato da notificação, que portanto, nos termos do artigo 773, número 4. Ou seja, aqui, nada dizendo, assume-se aquilo que consta da notificação. São 10 dias para declararem e dizerem que tiverem por conveniente. Não é um prazo que conste diretamente do artigo 771, mas é um prazo, não constando o prazo no artigo 771, aplica-se a regra geral prevista no artigo 149, de número 1 do Código de Processo Civil. Esta notificação nos termos do artigo 771, na penhora de cunho hereditário, é realizada com as formalidades da citação pessoal, sujeita do maior regime desta, que remetem também para o regime da citação pessoal de pessoas singulares e coletivas. Também, neste caso, não é admitida a notificação idêntica. Não estamos a falar de uma citação, estamos a falar de uma notificação e, portanto, não é admissível. Reforçando uma ideia que transmiti ainda há instantes, é ao exequente que compete a identificação dos notificantes, coherdeiros, quanto à parte que na herança por partilhar pertence ao executado, 724, número 3, segunda parte do Código de Processo Civil, e ainda ao nível da herança para permitir a identificação dos bens que compõem a herança. Normalmente, o que sucede é que nós não temos acesso direto a este tipo à identificação dos bens. Apenas temos acesso e conhecimento ao nível da herança, e com base nisso pedimos sempre a informação ao Serviço de Finanças, previamente autorizado por despacho judicial, para levantamento de sigilo, e com base nesse pedido ao Serviço de Finanças é-nos disponibilizado o chamado modelo 1 do imposto de selo ou o imposto sucessório, o que for, e conseguimos determinar e conseguimos perceber que bens é que fazem parte da herança e mesmo se vale a pena proceder à penhora do cunho hereditário. Porque muitas vezes o que sucede, e já me sucedeu várias vezes, sim senhora, o executado consta como herdeiro numa herança com unifetal, eu peço portanto, a relação de bens e o único bem que me parece é uma conta bancária com 100 euros ou 200 euros. Obviamente que não me parece que seja viável fazer uma penhora de cunho hereditário numa herança com uma conta bancária, porque as contas bancárias são são valores que são imediatamente levantados e têm outro destino. Portanto, esta identificação é um âmbito processual do exequente, como fiz referência há pouco, e a sua falta impede a concretização da penhora do direito a dois indivíduos. Se mais nenhum bem houver, se não se conseguir fazer esta identificação, se mais nenhum bem existir, entramos na chamada deserção da instância, portanto, aplicando-se aqui o regime previsto no artigo 281, número 5 do Código de Processo Civil. Ou seja, a execução será extinta se no prazo de 6 meses não for possível detectar qualquer bem e, portanto, ou a indicação dos notificantes. Concretizada esta notificação, o que é que pode suceder? Podem suceder duas situações, sendo que na segunda temos duas hipóteses. Os notificantes nada dizem, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 149, número 1 e 773, número 3, aplicando-se o disposto número 4, nada dizem, e os notificantes fazem declarações por escrito quanto ao direito do executado e o modo de o tornar efetivo.
Neste âmbito, no ponto 2, os notificantes podem reconhecer direito executado nos termos que constam da notificação, podem prestar essa declaração, escrito, dando exatamente essa informação, ou os notificantes negam a existência do direito executado. Neste caso, notificam-se as partes para novamente em 10 dias se pronunciarem, e desta notificação devem constar as combinações previstas no artigo 775 do Código de Processo Civil. E a penhora pode subsistir ou cessar dependendo do comportamento das partes, do que as partes vierem a informar. Por outro lado, os notificados reconhecem o direito executado, contudo, podem dar indicação de que é em proporção diferente daquela que consta do ato da notificação. Indicam-se à penhora o direito a 1/3 do património, mas os notificantes dizem que o direito executado não corresponde a 1/3, mas a 1/6, por exemplo. Podem também prestar essa declaração. Por outro lado, os coherdeiros podem também declarar que pretendem que a venda tenha por objeto a totalidade do património falecido, isto é no artigo 780, número 2, segunda parte do processo civil, tendo por base a venda posterior, a totalidade desse bem, se os coherdeiros pretenderem que assim seja, que abranja todos os bens, nos termos do 781, número 4 do Código de Processo Civil. Claro que depois o produto da venda é repartido de acordo com as cotas partes de cada herdeiro, sendo que para o processo executivo em si apenas refletirá a proporção correspondente à parte que compete e que cabe ao executado. Aqui uma situação prática no âmbito da alienação do quinhão hereditário, uma hipótese prática. Os atos de alienação gratuita ou remunerada do quinhão só são oponíveis à execução se forem celebrados em data anterior à penhora do quinhão hereditário. Neste momento, refere-se à data da primeira notificação efetuada nos termos do artigo 781. Isto é um pouco o que se passa também com a penhora de imóveis, ou contra a penhora, que é, portanto, aqui não é muito diferente. Se aqueles atos forem posteriores à penhora do quinhão hereditário, a penhora subsiste por força do artigo 820 do Código Civil. Vamos ver aqui o artigo 820. Exatamente, tem oponível à execução. É isso é exato, moldes muito idênticos àquilo que acontece na penhora de um outro bem qualquer. Resumindo, nesta situação da penhora do quinhão hereditário, a penhora incide sempre sobre o quinhão e não sobre o quinhão num bem específico, é sobre o quinhão na herança na sua totalidade, que é uma universalidade, não em bens específicos. O que muitas vezes é pedido é a penhora num determinado bem que faz parte de uma herança. Isso não pode acontecer. E mesmo em sede de elaboração de auto de penhora, é também a penhora sobre um direito, portanto, tem que ser especificado. Mesmo na venda do quinhão hereditário, atualmente em leilão eletrónico, ou venda por negociação particular, nunca, e muitas vezes o que sucede, e que já me apercebi, e portanto é colocarem à venda não o quinhão hereditário, mas os bens imóveis, os móveis, especificarem todos os bens da herança. Não é isso que se pretende, não é isso que deve acontecer na penhora e na venda do quinhão hereditário. A venda é um direito, põe-se à venda um direito, e depois na descrição do quinhão. Então, e descrevem-se sumariamente, portanto, os bens que fazem parte da herança. O que é vendido é o quinhão na herança e não nos bens específicos. No âmbito, portanto, da penhora do quinhão hereditário,
fundamentalmente é isto que eu tinha que eu tenho para transmitir. Só dar aqui uma indicação e reforçar que é sempre o ónus do exequente a indicação destes elementos, não sendo, ou seja, é o impulso do exequente que tem que aqui prevalecer. O agente de execução tem conhecimento dos bens através das certidões disponibilizadas pelos serviços de finanças. Através desses elementos conseguimos aferir ou não se é viável a penhora do cunho hereditário, e é isto, fundamentalmente é isto. Portanto, todos estes aspectos reforço mais uma vez a ideia de que não é o bem concreto e determinado que é penhorado, mas sim o penhão na herança, na sua totalidade. Não sei se tem alguma questão. Temos já aqui isso, doutor. Temos aqui... Vamos ver se eu... Vamos permitir à doutora Fátima Miguel que fale, que ela que já tinha colocado por escrito, mas penso que quer falar. Doutora, quer com vídeo ou sem vídeo? Damos-lhe a palavra, por favor. Obrigada. Não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente, estão? perfeitamente. Faça favor de colocar a questão. Pronto, eu queria colocar uma questão ao doutor Paulo Cortesão, que tem a ver com isto. Eu já me deparei com uma herança, portanto, ter conhecimento da herança através da declaração modelo 1 das finanças, e depois ir analisar os bens e pedir uma certidão de habilitação de herdeiros e ela não ter sido feita. Sim. Portanto, dizendo que não é obrigatória e, digamos, tendo a senhora, portanto, a mulher ou viúva da pessoa que faleceu, indicado que não pretende fazer e que, portanto, pronto. E o que eu queria colocar é obrigatório fazer, a pessoa não é possível vender esse quinhão hereditário, neste caso só tem um bem imóvel, vender o quinhão hereditário, não tendo sido feita essa escritura de habilitação de herdeiros ou não? Ou é possível de ultrapassar de outra forma? Muito obrigado pela pergunta, senadora. Assim, na minha opinião não há necessidade de ser concretizada a habilitação de herdeiros. As pessoas não é obrigatório. Agora, porque o que é obrigatório é exatamente a participação do modelo 1 do imposto de selo por óbito, e é nessa participação que são identificados os herdeiros. Portanto, são identificados os herdeiros. Não consta, creio eu, não constam as moradas, não, efetivamente não constam, mas sendo constituída por um único imóvel, seja por um imóvel, seja pelo que for, parece-me que é viável a penhora do quinhão hereditário e a venda, sim. Agora, era importante, na minha opinião, era importante, porque já me aconteceu também isso, fazendo da herança, fazendo parte de um imóvel ou vários, ou o que for, é importante sempre vermos antes de fazer a penhora do quinhão hereditário, porque isso é possível. Eu creio que nas participações do modelo 1 do imposto de selo, nas verbas referentes aos imóveis, são indicados os artigos matriciais. Com base nos artigos matriciais, fazermos uma pesquisa, uma busca, junto à Conservatória do Registro Predial, para perceber se está descrito o imóvel. Porque o que acontece é que muitas vezes o imóvel já está partilhado. Era aquilo que eu falava na minha apresentação há pouco, é que muitas vezes consta, porque aquilo o imóvel, o artigo matricial vai sempre constar na participação dele do imposto de selo. Sempre. Sim. Seja vendido, seja depois posteriormente hipotecado, seja o que for. Vai sempre constar como tendo feito parte daquela herança em específico. Portanto, o que é importante era perceber se esse imóvel ainda consta no limite
no nome das pessoas falecidas ou do falecido. Sim. Ou se foi eventualmente partilhado, porque se for partilhado, já não se justifica proceder à penhora do penhor hereditário, mas sim ao imóvel propriamente dito. Muito bem. Portanto, pode não ser viável. A questão, era efetivamente saber se poderia de alguma maneira obrigar a fazer essa escritura de habilitação de herdeiros ou não sendo obrigatório, não. Portanto, não está à venda. Se está dependente de. Não está de todo. Não está. Naquilo que eu já fui, do contacto que eu já tive com esse tipo de situações, não de todo. Não é necessário. Obrigada, doutora. A doutora Carla Lima, dou-lhe a palavra, quer com vídeo ou sem vídeo, doutora? Tinha colocado a mão no ar. Doutora Carla? Sem vídeo. Sem vídeo, doutora, faça favor, seja bem-vinda, coloque a sua questão, por favor. Muito boa tarde, boa tarde, Sr. Paulo Cortesão, boa tarde, doutora Carla Figueiredo, Cláudia, mais uma vez muito prazer por este debate, sempre importante na nossa área, e eu gostaria de colocar uma questão, se não se importasse, ao Dr. Paulo Cortesão, que é o seguinte. Primeiro fica uma dúvida até da resposta à colega que questionou, que levantou a questão anterior, como é que sem escritura de habilitação a herdeiros é possível fazer o registro de penhora a favor portanto, o registro de penhora do quinhão hereditário da parte correspondente ao executado. Isto é a primeira pergunta, ficou-me esta dúvida relativamente à questão que a colega anterior colocou. Depois, a minha pergunta em concreto é: se o herdeiro for só ou seja, herdeiro universal e executado, e não tiver sido efetuado também o registro a seu favor, se pode ser penhorado diretamente o bem imóvel ou terá que ser um quinhão hereditário? E, por último, se me permite ainda, ou posso fazer a seguir, posso levantar a questão seguinte, após a resposta, se há pouco o Sr. Paulo Cortesão disse-me que às vezes vê bens em venda como se fossem meios concretos, em vez de serem direitos do quinhão hereditário e do executado. Mas não há na plataforma do E-Leilões, não há um administrador que verifica se os bens estão bem lançados ou não, antes do leilão ir para, no fundo, desculpe uma expressão corrente, para o ar, ou seja, para os proponentes poderem licitar. Desculpe se foi algo confuso, poderei concretizar algo, de alguma forma, as minhas questões, mas são estas, em concreto. Muito bem. Primeira questão. A penhora do quinhão hereditário não é sujeita a registro, no registro predial. De todo. Não é. Embora, não é de todo. Não é obrigatória, embora haja, portanto, jurisprudência, penso também há doutrina nesse sentido, também há juízes, magistrados que entendem de forma diferente. Uns entendem que sim, senhora, que deve ser levado a registro, ao registro predial, outros entendem que não. Mas é uma situação muito complicada, porque, ainda que seja de levar ao registro predial, se não tivermos habilitação de herdeiros, ou se o imóvel não estiver registado em comum e determinação de parte do direito, nós não conseguimos fazer o registro. O registro é sempre lavrado provisório por dúvidas. Mas nós sabemos, pela informação disponibilizada pelo Serviço de Finanças, que aquele imóvel pertence àquela herança e que aquele executado e co-herdeiro é co-herdeiro daquela herança. Portanto,
há uma divisão, não vou dizer que é de todo, também já vi situações via descrições prediais com penhora de quinhão hereditário, onde existia previamente uma aquisição em comum e sem determinação de parte do direito, efetivamente, e a penhora foi concretizada. Um outro problema que existe, e que eu não falei, mas que na sequência desta minha resposta, é o problema relacionado com as notificações, isto é, ainda que se opte por proceder ao registro na Conservatória do Registro Predial da penhora de quinhão hereditário sobre um determinado imóvel, os conservadores exigem a cópia das notificações. O comprovativo de que os co-herdeiros que foram notificados. Muitas vezes isso não é possível, como eu já tive a oportunidade de referir na apresentação. Nem sempre é possível nós notificarmos os executados todos. Portanto, registar o quinhão hereditário num imóvel tem estas vicissitudes. E eu considero, aliás, terminei recentemente um processo exatamente nesta situação, que era de um quinhão hereditário. Aliás, foi no âmbito desse processo que foi de exercício do direito de remissão, daí eu ter incluído também esta questão do direito de preferência e direito de remissão, mas isso já lá vamos. Vendi portanto, um quinhão hereditário, composto por imensos prédios, imensos imóveis, e, portanto, aquilo que foi vendido foi o quinhão hereditário, não foi nada levado a registro, porque muitos dos prédios ainda estavam registados em nome dos avós, ou o que fosse, não estavam registados em comissão de determinação de parte de direito por óbito dos falecidos, portanto, e de que o executado faria parte da herança. Portanto, isto para lhe dizer que é possível proceder à venda de um quinhão hereditário sem registro. O registro não é obrigatório. Como disse e friso, não é totalmente linear, não é um entendimento pacífico, mas eu vou aplicando aquilo que eu acho que se deve ser aplicado neste âmbito. Tenho utilizado também alguns manuais de ação executiva, a noção anotada e comentada, de alguns magistrados, mas o procedimento que eu tenho adotado é não fazer o registro na conservatória. Porque não sei se ficou esclarecido relativamente à primeira questão. Sim. Desculpe. Agora, relativamente à segunda questão, se for o único herdeiro, parece-me que aqui o que se pode penhorar já não faz muito sentido a quinhão hereditário, não é? Porque aqui, se for um único herdeiro, penhora-se é o imóvel propriamente dito. Acaba por ser o único proprietário, portanto, adquire o bem por sucessão, é o único, parece-me que será o imóvel a ser penhorado. Pois, não houve o trato sucessivo anterior, não é? Dos anteriores para esse herdeiro, não é? Por isso é que a minha pergunta era, como é que se faz? Pois, eu percebo o que diz. Não havendo registro na conservatória, como diz. Exato, doutor. Não havendo registro na conservatória, nós não vamos notificar o herdeiro, apenas notificamos o herdeiro que está penhorado, portanto, a herança, a cota dele na herança, que é a totalidade. Agora aí parece-me que, eventualmente, se não for feita a habilitação de herdeiros, não sei, eventualmente só poderá mesmo ser assim por notificação, então, porque não conseguimos registar então a favor dele na conservatória. Portanto, terá que ser mesmo com base nessa notificação e vender em sede de quinhão hereditário, não imóvel. Pois. Parecer-me-á por aí. Assim,
não estudando muito bem a questão, mas parece-me que será por aí, penso eu. Compreendo, doutor. De qualquer forma, doutora, se depois, a posteriori, quiser colocar essa questão mais pormenorizada, conforme nós fazemos com todos os nossos formandos, para os nossos formadores, porque há questões às vezes que não queremos levar à tela e, portanto, se a doutora entender que por conveniente, estamos ao dispor da doutora para nos enviar a questão e fala chegar ao doutor para que ele possa responder de outra forma, mais concreta, e porque às vezes há certas situações que na tela não é possível responder. Sim, doutora, são mais específicas, claro, doutora, compreendo. Exatamente. Com certeza, doutora, muito obrigada. Obrigada, sim, doutora, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, doutor Paulo. Não, muito obrigada. Só a resposta à terceira questão. Desculpe, sim, tem toda a razão, peço desculpa. Não, isto é o digamos, permitam-me utilizar a expressão, o feedback que às vezes temos tido dos administradores da plataforma leilões. Muitas vezes, agora já nem tanto, porque já foram feitas muitas formações nesse sentido, penso que agora já nem tanto isso vem. Mas isso há um filtro, como é óbvio, há um administrador da plataforma que verifica, aliás, antes dos bens serem inseridos na plataforma, há sempre uma aprovação ou não do bem ou do direito submetido a leilão. E, portanto, nesses casos, se está penhorado um penhor hereditário, composto por vários imóveis, vários bens móveis, ou o que for, e forem especificados verba a verba, como se tratando de um bem móvel ou de um bem imóvel para venda, obviamente que não é aprovado o leilão, terá que ser reformulado e terá que ser colocado corretamente na plataforma de leilões. Portanto, o bem só é definitivamente colocado em venda a partir do momento em que ele cumpre todos os requisitos para que assim seja. Muito obrigada, doutor. Obrigada pela disponibilidade e pelas informações. Obrigado. Muito obrigada a nós. Obrigada, doutora. Mais alguém quer colocar uma questão? Levanta a mão, por favor. Presumo que não. E então agora passaremos para a ameação dos bens comuns do casal. O doutor tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, doutora Cláudia. Relativamente a este tema, subtema, da ameação dos bens comuns do casal, também é um tema, uma situação que suscitou, até a mim próprio, posso partilhar, suscitou-me dúvida já há uns anos, há cerca de uns 10 anos, numa determinada situação, e que eu, na altura também, os conservadores também procediam dessa forma, hoje já não, isso já está perfeitamente definido, e que vamos ver um pouco mais à frente. Portanto, ameação dos bens comuns do casal. Aqui umas breves noções, temos só que fazer um enquadramento. Na comunhão conjugal há um só direito, com dois titulares. Esse direito incide sobre o património comum do casal, nos regimes de comunhão. À pergunta de quem são os bens comuns, deve responder-se que esses bens são dos dois. O direito dos cônjuges sobre esses bens é o direito a uma massa patrimonial, ou seja, que pertence aos dois em simultâneo, podendo afirmar-se que são os dois titulares de um único direito sobre esse património. Portanto, pertence, como eu dizia, pertence em comum aos cônjuges, sem lugares a cotas, como à semelhança do que sucede na compropriedade e na compropriedade. A comunhão conjugal não é uma comunhão sem cotas, como eu aqui menciono. Portanto, é um direito, o direito dos cônjuges é um direito único. Não comporta qualquer divisão, ainda que ideal. Cada um deles não tem, eu fiz questão de sublinhar, não tem algum direito que possa dispor sobre os bens concretos e determinados que integram o património. Significa isto que nenhum dos cônjuges pode por si só dispor daquele património. Isto é a ideia de um direito uno, de uma massa patrimonial e de uma comunhão sem cotas.
Procedimentos da penhora nestas situações. Na execução movida contra um só dos cônjuges, por dívida própria, de um dos cônjuges, são penhorados os bens próprios do cônjuge devedor, bem como os bens comuns consoante o regime de bens, nos termos destes normativos que eu aqui indico, 1696 do Código Civil. Não existe no património de cada um dos cônjuges o direito de meação sobre cada um dos concretos bens que integram a comunhão conjugal. Esta é também uma ideia e uma noção que parece-me que deverá ser retida. Na falta ou insuficiência de bens próprios, e só nesta circunstância, é que podem ser imediatamente penhorados os cônjuges de casal. Desde que o agente de execução, depois de efetuada a penhora, cite o cônjuge do executado para requerer a separação de bens, sob a pena de execução por si sobre os bens comuns penhorados. E é precisamente aqui que reside, penso que vou falar aí um pouquinho mais à frente, mas falo já aqui. O que sucedia, e não há muito tempo, era requerer-se a penhora da meação num determinado bem concreto nas conservatórias do registro predial. Falo nas conservatórias do registro predial em termos de imóveis, obviamente. Fazia-se o pedido da penhora e em observações colocava-se o direito à meação. Isto foi uma coisa que era algo que é uma realidade que acontecia muito. Hoje já não acontece, porque isso não existe, direito à meação num bem concreto determinado. Aliás, há jurisprudência, porque estive a pesquisar alguma jurisprudência nesse sentido. Não a coloquei aqui, mas se eventualmente eu posso indicar e se tiverem onde anotar, há um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, que é o acórdão 947/15.0 T8 CBR-B.C1, fala precisamente nestas situações. A penhora do direito à meação dos bens comuns do casal não abrange qualquer um dos bens que em concreto integram o património comum. Era o que se fazia há uns anos e isso não acontece. O que o agente de execução deve fazer nestas situações, e é que eu aqui indico, é, na falta de bens próprios, penhora-se o bem comum. O bem comum é um imóvel, o executado, um dos cônjuges não é executado, penhora-se a totalidade do imóvel, o bem concreto, e posteriormente lança-se o mecanismo, ou utiliza-se o mecanismo previsto no artigo 740, número 1 do Código de Processo Civil. Este é que é o procedimento correto. Forçando ainda um pouco a ideia transmitida há instantes. Cada cônjuge tem uma posição jurídica em face do património. A meação conjugal é uma categoria jurídica que se situa, salvo melhor opinião, esta é a minha opinião, entre um direito subjetivo e uma expectativa jurídica. E a meação não existe para circular no comércio jurídico, não pode ser objeto de relações jurídicas, dado que não existe como direito do cônjuge uma parte no património comum. Estes só podem dispor, agora aqui um pouquinho de alguns normativos do Código Civil, os cônjuges só podem dispor em vida ou por morte dessa posição jurídica nos termos permitidos na lei. 1730, número 2, admite que cada cônjuge faça a favor de 6 doações ou deixas por conta da sua meação nos bens comuns. As doações entre os cônjuges só podem ter por objeto bens próprios do doador. Portanto, não pode haver a disposição da oneração antes de dissolver o casamento. Portanto, os cônjuges não podem vender ou dar de garantia a sua meação nos bens comuns antes de dissolver o casamento. Isso não pode acontecer. Isto está repetido, peço desculpa, está repetido este slide. Portanto, numa execução movida apenas contra um dos cônjuges, sendo a vida própria deste, o exequente, respeitada a regra prevista no artigo 1696, indica ao agente de execução a penhora não dos bens comuns do casal, mas a meação do executado num dos concretos bens que fazem parte do património comum. Quid iuris. Não é possível. Portanto, isto não a penhora, portanto, num concreto bem, não há penhora de meação. Como eu transmiti há instantes, existe a penhora do imóvel, do bem em concreto,
lançando-se mão sempre do artigo 740 do Código de Processo Civil. É esta a ideia que deve ser retida. Hoje em dia também os conservadores já não aceitam este tipo de registro, é recusado. O registro é recusado, e, portanto, é este o mecanismo. Portanto, continuando aqui um pouco neste enquadramento da penhora e da noção da ameação dos bens comuns, da ameação dos bens comuns do casal, dizendo que a propriedade conjugal não é uma comunhão individualística, onde cada um dos cônjuges tem uma parte alíquota de 50%, incide sobre cada um dos bens que fazem parte do património comum. Esta noção pertence à compropriedade, como vimos, eu sublinhei para fazer perfeitamente a distinção com aquilo que vimos com a compropriedade. Portanto, e distingue-se também da herança indivisa, porque nesta cadeia tem direito a uma cota abstrata sobre a totalidade do património comum. Também reside aqui uma diferença com a herança indivisa. É, portanto, uma propriedade coletiva. A propriedade conjugal é coletiva, significando que os dois cônjuges são titulares do mesmo e único direito, reforçando aqui um pouco aquilo que já foi transmitido no início. Portanto, é insuscetível de divisão, que à semelhança do que acontece com a herança, até à partilha, esta indivisão permanece até à partilha. O património comum só termina com a liquidação e a partilha dos bens, daqueles bens considerados bens comuns. Portanto, reforçando ainda, não é uma cota comum com propriedade, é uma propriedade coletiva. É possível penhorar bens comuns para estes responderem por dívidas próprias de qualquer um dos cônjuges, uma vez mais, forçando que é utilizado, o que deve ser feito é o mecanismo previsto no artigo 750 do Código de Processo Civil, e a penhora não deve incidir, forçando e sublinhando, sobre a ameação do devedor. É sobre o imóvel com cumprimento do disposto no artigo 740. Agora tinha aqui um pequeno exemplo prático, uma questão prática, que na sequência de uma penhora, portanto, é elaborado um auto de penhora, e o que é mencionado nas observações é que fica penhorada a fração autónoma designada pela letra A do prédio urbano descrito no CR Conservatório Hospital da Maia, com o número X, freguesia de Cidade da Maia, que é o bem comum de casal entre X e Y. Foi respeitada a regra de subsidiariedade, haja ou não dissolução do casamento. Portanto, deixa-me só... Muito bem. Este é que é o procedimento correto. Fica penhorada a fração autónoma designada pela letra A, é o imóvel em si que é penhorado, que consta no auto de penhora. Há uma menção, se tiverem a oportunidade de constatar, vou só para tirar, para não dizer, no auto de penhora há um campo para indicar se o bem é comum do casal. Portanto, é nesse campo que nós, nesta situação, poderemos indicar o nome do cônjuge, para ficar a constar que é um bem comum, e, claro que, após a elaboração do auto de penhora, com este teor, este é que será portanto, o teor correto, na minha opinião. Depois de cumprido de lavrado auto de penhora e notificado ou citado ou executado, cita-se também o cônjuge nos termos do 740. Aquilo que não pode acontecer é nesta situação prática que eu aqui trago, que eu aqui indico. Fica penhorada a ameação do devedor X, ou a metade, na fração autónoma designada pela letra VO, do prédio urbano descrito no CRP da Maia com o número X, freguesia da Cidade da Maia, que é um bem comum de casal. É um equívoco, isto. Isto não existe, não pode acontecer. O direito penhorado não existe na ordem jurídica e contraria o disposto no artigo 723 no Código de Processo Civil. Portanto, nunca isto pode constar num auto de penhora. Portanto, se há pouco tínhamos é penhorada a fração, aqui é penhorada a ameação, no imóvel em concreto. Não, isto não pode acontecer, não é aceito. Não é aceito. Portanto, como eu digo, aqui é um equívoco, não existe na ordem jurídica.
outra questão prática, fazendo aqui um pouquinho uma comparação, interligação com aquilo que falamos há pouco do cunho hereditário, e que já tive a oportunidade de me questionarem e de responder nesse sentido, a penhora de cota, cunho hereditário e mediação conjugal está sujeita a registro. Apenas estará sujeita a registro da penhora da cota do comproprietário, sendo o bem diviso, o imóvel nunca sujeito a registro. A penhora de cunho hereditário e mediação conjugal nunca está sujeita a registro. Nunca. A penhora, como disse, como tive a oportunidade de mencionar, na penhora de cunho hereditário, há conservadores que entendem que sim, há magistrados que entendem que sim, outros que entendem que não. Portanto, não, neste aspecto o cunho hereditário não está muito bem definido. Na mediação conjugal parece-me que sim. Depois aqui nunca, esta é a minha opinião, que nunca deverá ser sujeito a registro, nem mesmo quando é composta por bens imóveis. Relativamente a esta questão, a esta matéria da mediação dos bens comuns do casal, da penhora da mediação dos bens comuns do casal, eram estes aspectos que eu queria focar. Nunca deve ser levado a registro a penhora da mediação no bem concreto e determinado, mas sim o imóvel na sua totalidade, ou o bem na sua totalidade, cumprido posteriormente o disposto no artigo 740 do Código de Processo Civil. O auto de penhora portanto, o que é penhorado, o que deve ser indicado no auto de penhora é o imóvel, e a descrição deverá ser esta, na minha opinião. É o que me parece o correto. E nunca esta. Portanto, nunca é penhorada a mediação no imóvel. Era isto que eu tinha para transmitir relativamente à penhora da mediação dos bens comuns do casal. Doutora Cláudia, não sei se há alguma questão, se queiram colocar. Doutor, eu só lhe pedia uma observação. Eu pedia-lhe, por favor, para repetir, porque me colocaram essa questão, o acórdão que há bocadinho falou, mas não devem ter apanhado tudo e, portanto... Eu, se calhar, se escrever no bate-papo, tem acesso, não tem? Sim, sim. Sim, pronto. Eu posso escrever, se me derem aqui... Eu pergunto aqui, de qualquer forma também teriam acesso, porque todos os participantes, e só, sublinho, e só, é intransmissível, têm o vídeo, não é? E, portanto, no vídeo iriam ouvir outra vez e, portanto, quantas vezes quisessem. De qualquer forma, pergunto quem quer colocar alguma questão ao doutor Paulo, se faz favor, relativamente à mediação dos bens comuns do casal. Levanta a mão, por favor. Penso que sim. Doutora Fátima Miguel, tem a palavra, doutora. Faça favor, mais uma vez bem-vinda. Sim, doutora, faça favor. Pode colocar a questão. Faça favor, doutora. Se a questão se a mediação se aplica também quer a casais ou a ex-casais, ou seja, se a não penhora da mediação se aplica também a pessoas que já estão separadas, efetivamente. Obrigada, doutora. Obrigada. Posso? Pode, doutor, faça favor. Obrigado, doutora Fátima Miguel, pela questão que coloca. Efetivamente aplica-se. Posso partilho aqui com todos. Tenho precisamente aqui esse processo à minha frente. Numa situação exatamente relacionada com a questão que coloca. Estamos a falar, portanto, de um executado, um único executado no processo, e eu detetei nas pesquisas ao património, que me é disponibilizado pelo sistema informático, um imóvel da propriedade inscrito a favor do executado, casado no regime de adquiridos. Vinha a descobrir, e é aqui um outro aspecto que me parece importante, que devemos ter em atenção, que é
fazer uma pesquisa ao registro civil para percebermos qual é o estado civil do executado, eu constatei que o executado era divorciado. Portanto, estamos a falar aqui de ex-cônjuges, mas com o património ainda registado, com esse imóvel ainda registado como casados. Muito bem. Nesse caso, eu citei o executado, ou melhor, notifiquei o executado, que ele já tinha sido citado previamente, que é uma execução ordinária. Citei depois o ex-cônjuge, tive que pôr, portanto, essa menção, o ex-cônjuge do executado. Indaguei antes perceber se eventualmente já tinham feito a partilha. Constatei em apurar que não concretizaram a partilha. E, no fundo, vim eu provocar essa partilha. Portanto, entretanto, o património depois foi partilhado e aquilo que acabou depois por ser penhorado foi o imóvel em si, portanto, porque foi-lhe adjudicado a ele ficou na partilha com esse imóvel. Portanto, mas há a sua pergunta, e ex-cônjuge, sim, efetivamente sim. E este é um caso e deve-se que terá que ser atendido e tratado da mesma forma. Muito obrigado. E já agora, na notificação, nos termos do artigo 740, continua a referir-se para vir requerer a separação de bens, já eles estando separados? Deixe-me agora recordar, deixe-me ver. Eu tenho aqui o processo à mão, posso transmitir, não sem qualquer problema. Eu fiz com essa menção que indica, portanto, citei o ex-cônjuge para requerer a separação de bens ou certidão comprovativa da pendência de ação em que a separação já tenha sido requerida, sob a pena de execução por si sobre os bens comuns. No fundo, coloquei aquilo que consta do artigo 740, portanto, o texto. Isto foi depois, foi citado, portanto, a executada foi citada, portanto, deu entrada de um processo de partilha por divórcio. Entretanto, o juiz foi submetido ao juiz, o juiz aceitou perfeitamente este teor, bem como depois a partilha em si. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Mais alguma questão, por favor? Coloquem a mão no ar. Não há outra questão. O doutor, passamos agora para o direito de preferência, não é? Sim, para o direito de preferência e direito de remissão. Muito bem. Então, que acaba por se introduzindo já aqui o tema, que é um pouco, também um pouco da experiência que eu tive precisamente com a penhora de direitos, destes direitos que falamos até agora. Fazendo aqui um enquadramento do direito de preferência, portanto, o direito legal de preferência é o direito que uma determinada pessoa tem que preferir a qualquer outra na compra ou outro negócio previsto na lei, artigo 1410 do Código Civil. Parece-me que, no caso da compropriedade, se for vendida à cota parte do executado, os outros têm necessariamente, no meu entendimento, têm necessariamente o direito de preferência, depois na venda, embora também sejam notificados a quando da realização da penhora sobre a cota parte do executado. Portanto, parece-me que também verifica-se um claro direito de preferência na compropriedade. O direito de preferência prevalece sobre todos os outros direitos de preferência convencionais, sobre a mesma coisa, nos termos do artigo 423. Como é que é exercido este direito de preferência no âmbito do processo executivo? Recebida a notificação ou comunicação, o titular exercer o seu direito dentro do prazo de 8 dias, sob pena de caducidade, se estiver vinculado a prazo mais curto ou obrigado a assinar prazo mais longo, artigo 416. Isto aconteceu-me numa execução recentemente. Coloquei à venda precisamente um cunhão hereditário. Portanto,
a herança era composta por 2 herdeiros, pai e filho, e claro, devendo a opinião do filho, neste caso era o filho que era executado, tive que portanto, notificar o pai, o outro co-herdeiro, para vir a exercer direito de preferência. Não exerceu. Não exerceu no prazo que lhe era destinado, os 8 dias, e portanto depois o processo prosseguiu e um pouquinho mais à frente transmito-vos, porque tem que estar relacionado com o direito de remissão, transmito-vos como foi, o que é que sucedeu. Portanto, aceita alguma proposta, são interpelados os titulares de preferência para que declarem se querem exercer o seu direito, que foi precisamente o que sucedeu. Portanto, houve uma proposta, foi aceita uma proposta, e portanto convoquei, portanto notifiquei o outro co-herdeiro para exercer o direito de preferência. Não exerceu. Quando se apresentam a preferir mais de uma pessoa com igual direito, há substituição entre elas, sendo aceito o lance de maior valor. Isto é o que resta o que consta do artigo dos artigos do Código de Processo Civil referentes a esta matéria. Ao preferente também aplicam-se as disposições do artigo 824 e 825 do Código de Processo Civil, que diz respeito, se me permitem, só aqui. O direito de preferência vem, como disse há instantes, previsto no artigo 823. O artigo 824 precisamente são os normativos relacionados com o pagamento do depósito do preço, relativamente, portanto, à venda e à compra. E portanto, as combinações, as consequências para a falta deste depósito previstas no artigo 825 são também, naturalmente, aplicáveis ao preferente. Relacionado com o direito de preferência, temos o direito de remissão. Com o direito de remissão. Eu defino como um direito especial, um especial direito de preferência, que assume uma relevância particular no âmbito do processo. Está previsto no artigo 842, e é, portanto, a quem é que o artigo 842 define quem é que pode exercer este direito. Ao cônjuge que não esteja separado socialmente de pessoas e bens, aos descendentes do executado, é reconhecido o direito de remir todos os bens adjudicados ou vendidos, ou parte deles, pelo preço porque tiver sido feita a adjudicação ou venda. Artigo 844 do Processo Civil. Esta é uma situação de intermissão, uma situação muito, muito particular, muito peculiar. Sucedeu-me exatamente nesse processo onde eu tinha notificado o outro co-herdeiro para exercer o direito de preferência. Foi uma situação que ocorreu posteriormente a eu já ter tido aceite e decidido nesse sentido a proposta apresentada por um proponente. Portanto, se o titular de preferência não quis exercer a preferência, naturalmente eu aceitei a proposta de maior valor. Já tinha decidido nesse sentido, e já tinha agendado inclusivamente, porque o processo avançou por uma negociação particular, já tinha avançado com a formalização por documento particular autenticado, vieram exercer o direito de remissão. O pai do executado veio exercer o direito de remissão. Claro que competia naturalmente analisar novamente a situação e revogar, no fundo, se é assim que se pode dizer, a decisão anterior que tinha de aceito da proposta. É uma situação que causa algum desconforto, já vão perceber porque um pouquinho mais à frente, mas obriga ao preenchimento destes requisitos. Neste caso, o pai era um ascendente, teve que o provar, necessariamente tem que haver uma prova por certidão de nascimento,
e tem que juntar o pagamento, tem que, digamos, igualar o pagamento da melhor proposta, com um pequeno requisito adicional. É que, para além do valor em si que foi pago pelo proponente, tem que acrescentar 5% sobre esse valor, para indemnizar o proponente. No fundo, vai-se frustrar, no fundo, a expectativa dele de adquirir aquele neste caso, este quinhão. Os prazos e condições para exercício do direito de remissão são os previstos no artigo 843, que foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu na minha situação foi o previsto na linha B. Portanto, o processo estava perfeitamente formalizado, escritura agendada, mas ocorreu precisamente neste momento até ao momento da entrega dos bens ou da assinatura do título que é documento. Ora, eu ainda não tinha assinado o título. Portanto, neste caso, documento particular autenticado ou escritura pública, o que for. Como ainda não tinha sido assinado, mas embora já tivesse sido aceita a proposta, tive naturalmente que declinar, no fundo, portanto, a proposta apresentada pelo proponente de maior valor e aceitar portanto, do remitente. O direito de remissão prevalece sobre o direito de preferência. Neste caso, havendo vários preferentes, e se abrir a licitação entre eles, a remissão tem de ser feita pelo preço correspondente ao lance mais elevado, que é o previsto, é a licitação prevista no artigo 844. A ordem de deferimento do direito de remissão é prevista no artigo 845. É esta que tem que ser respeitada. Exatamente, no artigo 845. A situação prática que eu aqui trago, já fui falando um pouco desde da minha exposição relativamente ao direito de preferência. Esta é uma situação real, esta que aqui apresento, que passou pelas minhas mãos, aqui no escritório, foi penhorada no primeiro hereditário. Em sede de venda em leilão eletrónico não se procedeu à venda do mesmo. Naturalmente, e seguindo o Código de Processo Civil e aquilo que está determinado, foi submetida a negociação particular. Também na plataforma e-leilões, também essa possibilidade. Surgiram, entretanto, 35 propostas, sendo a vencedora, naturalmente, aquela que foi mais alta. O proponente efetuou o pagamento do preço, ele depositou o preço, a ordem do processo, foi agendada a finalização do título, foi uma escritura pública, ou DPL, o que for. Entretanto, o ascendente exerce a remissão, e este último paga o preço acrescido na indemnização de 5%. Esta é uma situação de desconforto para o adquirente que já pagou o preço e não adquiriu definitivamente o bem. Posso-vos dizer que me causou também alguma sensação de desconforto, porque o senhor não percebeu e ainda questionou, ainda solicitou a intervenção do juiz, porque entendeu que eu estava a preterir propositadamente a proposta dele em detrimento a proposta do remitente em detrimento da dele. Essa situação depois ficou regularizada porque foram perfeitamente cumpridos todos os requisitos relativos ao direito de remissão. Mas o direito de remissão tem estas especialidades, tanto o direito de preferência como o direito de remissão. Tem estas especialidades e pronto, causa esta situação de desconforto, mas é o que está previsto, portanto temos que cumprir. Relativamente também ao remitente, à pessoa que exerce o direito de remissão, aplica-se naturalmente também todas as disposições relativas ao artigo 824, 825 e 827. Todas referentes ao depósito do preço, à caução, tudo o que aí venha previsto. E naturalmente também o artigo 827, não falei no há bocado, mas o artigo 827 consagra, portanto, determina o registro a favor da pessoa que adquire depois de cumprido as obrigações fiscais e de pago o preço. Queria só dar aqui mais indicação de um pormenor relativamente ao direito de remissão e mesmo nomeadamente ao depósito do preço, porque o artigo aqui parece-me que não estará adaptado, digamos assim, à nova realidade. Porque
nova realidade, que realidade é esta? São o pagamento de todo e qualquer montante através de referência multibanco, desde 2012. Que é, portanto, o proponente ter que juntar o remitente ou preferente à proposta o pagamento imediato, que é aquilo que eu leio, que se depreende aqui do artigo. Ora, este pagamento não é imediato. Não é imediato quando é por referência multibanco. Portanto, é preciso ter um pouquinho esta noção de que atualmente, como sabemos, as referências multibanco são disponibilizadas, mas o montante pago não fica logo disponibilizado no processo de movimento. Ao passo que o que acontecia com o cheque era diferente quando não existiam referências multibanco. Portanto, isto também foi uma situação de algum desconforto nesta situação do direito de remissão que me ocorreu aqui no escritório, porque entendia ao proponente que o remitente deveria ter logo efetuado o depósito do preço, e eu não devia ter aceito, portanto, a proposta. É este pormenor que eu queria transmitir, que é o pormenor das referências multibanco. Elas não ficam disponibilizadas, ficam no limite 1 ou 2 dias depois. Portanto, este imediato é um imediato relativo. Portanto, era este pormenor que eu queria chamar um pouquinho a atenção para, se eventualmente algum dia acontecer, é este pormenor que devemos ter em atenção. Sobre o direito de preferência, sobre o direito de remissão, sobre estas duas realidades, aplicam-se a qualquer uma das situações que nós vimos até agora, com propriedade, comunitária, portanto, era isto que eu tinha para transmitir, portanto, todas estas indicações que eu queria transmitir. Fico à disposição de alguma questão, alguma observação, alguma crítica, alguma chega, não é? Porque, como eu digo, isto não é absoluto, que eu digo... Portanto... Muito bem, doutor, muito obrigada. Eu vou dar a palavra já à doutora Carla Lima, que ela tem algumas questões para colocar. Doutora, faça favor. Mais uma vez, obrigada. Não tinha ativado o som. Peço desculpa mais uma vez e obrigada por me darem a palavra. Há pouco o doutor Paulo Cortesão falava sobre, no momento, mesmo antes da celebração da escritura, e veio... exercer o direito de remissão. Alguém exercer o direito de remissão e já foi pago o preço e os impostos e tudo mais. Relativamente aos impostos, o doutor explicou que nesse caso, pronto, o proponente tem direito a receber 5% do valor que depositou. Sim. E os impostos, doutor? É a primeira questão que me coloco. Os impostos, parece-me que a mim... terá junto do Serviço de Finanças, de qualquer Serviço de Finanças, juntamente, eu nesta situação penso que o que eu tive em mãos, isso não sucedeu. Ele ainda não tinha, portanto, o proponente ainda não tinha pago os impostos, só tinha pago o preço, entretanto ia fazer o pagamento dos impostos, ainda bem que não o fez, digamos assim, mas parece que nessa situação, mediante um documento eventualmente emitido pelo agente de execução, dizendo que isto é na minha opinião, nunca me sucedeu, mas será na minha opinião, parece-me ser este o caminho. Terá que o agente de execução emitir a tal documento, dando conta que o bem ou o direito em causa não foi transmitido, não foi efetivamente adquirido pelo aquele proponente, e com base nisso, portanto, o adquirente, o proponente, pedir o reembolso daquilo que pagou. Parece-me que essa será a solução mais viável, não é? Parece que será viável. Porque o artigo do Código de Processo Civil não é explícito. Não é explícito de todo, não é de todo explícito, não. Efetivamente não está adaptado, não faço referência a essa situação. Mas, na minha modesta opinião, no meu entendimento, salvo melhor opinião,
parece-me que será esse o procedimento e o caminho, numa situação dessas ocorrer. Obrigado, doutor. Gostava só, se ainda for possível, colocar-lhe uma última questão, Sim. que é quanto aos direitos de preferência, e alguns não são conhecidos ou não são trazidos ao conhecimento dos processos, e por vezes ocorrem vendas e só depois é que vêm dar conhecimento, às vezes de um contrato de cessão de exploração, por exemplo, de um estabelecimento comercial. O que é que, como proceder, como é que o setor acha que se pode proceder neste caso? Há lugar a nulidade da venda ou notifica-se posteriormente à venda o preferente, esse tal preferente que nunca veio demonstrar que tinha uma preferência, que existia uma preferência e, portanto, notifica-se posteriormente para poder vir exercer o seu direito? Não sei qual é que é a interpretação do doutor quanto a esta questão. Estava a ver, sim, doutor, obrigado pela questão. Eu estava aqui a analisar e aqui a ler as causas de invalidade ou nulidade da venda. É uma situação, agora assim, sem estudar muito a questão, portanto, isto é uma situação muito particular, muito específica. Parece-me que aí eventualmente terá que ser suscitada a intervenção do juiz do processo, terá que ser suscitada, vão aqui existir direitos em conflito, não é? Por um lado o adquirente, por outro lado a pessoa que tinha direito a preferir, mas não foi, ou digamos assim, ouvida e achada por aí, será assim este o termo. Mas também não era do conhecimento, não é? Não era do conhecimento. Pronto. Eu não lhe consigo dar assim uma resposta muito, muito concreta. Seria uma questão mesmo de estudar. Talvez se o doutor deixar, ou puder deixar o e-mail e possa lhe mandar o e-mail posterior. Sim, deixo, claro que sim, deixo. Desculpa, acho que realmente, eu peço desculpa, é uma pergunta já um bocadinho mais, talvez... vai ser enviado para todos os formandos o e-mail do doutor, vai ser enviado para todos, vai ser enviado. Pronto, ótimo. Acho que já compreendo a posição do doutor e acho que é uma pergunta já mais específica que tem que eventualmente ter uma análise. Obriga um estudo, se calhar, um bocadinho mais... eu creio que sim, doutor. Aprofundado, digamos assim. Sim, eu farei por lhe mandar por mandar um e-mail com a questão em concreto, doutor, se não se importa. Sim, senhora. Doutora Cláudia, entretanto, estou aqui a colocar no bate-papo o número do acórdão, relativamente à situação da penhora da minha ação. Com certeza. Mas agradeço muito a atenção e a disponibilidade do setor, doutora Cláudia, muito obrigada. Com certeza, doutora, esteja à vontade. Sempre disponível, doutora. Temos outra pessoa que quer falar, a doutora Ruth? Não. Não temos? Penso que já está visível, já coloquei o número do acórdão. Pronto. Relativamente a estas questões, era o que eu tinha para transmitir. Eu pergunto quem quer colocar mais alguma questão ao doutor, as questões que entenderem, levantem a mão, por favor. O doutor está aqui e pode responder a qualquer questão. Alguma dúvida que tenham? Vamos aproveitar. Não há dúvidas? Estávamos a pensar que iria haver muita questão. De qualquer forma, saliento o facto porque também está aqui representada a banca e outros setores, consultadoria, etc. E muitas vezes as questões são de um teor mais particular. Já mencionei que iremos enviar os apontamentos, os PowerPoints que o doutor mostrou e também na próxima segunda-feira, e também o vídeo.
bem como o e-mail do Soutor, que poderão contactá-lo e ter alguma reunião com ele ou falarem sobre os assuntos que entenderem por convenientes. Vou fazer mais uma vez a pergunta, ainda que quererão colocar alguma questão? Não? Eu queria, antes de terminarmos, queria agradecer ao Dr. Paulo. Eu que agradeço. Esta sessão foi uma sessão muito leve. Para uma sexta-feira à tarde foi bastante leve, bastante agradável e agradeço-lhe em meu nome pessoal e em nome da Debates e Discursos, desejando-lhe, eu sei que o Soutor até lançou já há pouco tempo um livro. Sim, sim. Qual é a editora, Soutor? Já agora falamos nele. A editora é a Chiado Editora, Lisbon Press. Saiu há pouco tempo, se quiserem, agora até para a altura do Natal, quem sabe, quem é jurista, quem é destas temáticas, interessa sempre. Queria agradecer-lhe muito, desejar-lhe um Feliz Natal e que o ano de 2021 lhe traga tudo aquilo que mais deseja. Aquelas frases são muito feitas, paz, amor, saúde, tudo aquilo que cada um deseja. Aos meus estimados clientes, para eles há sempre uma palavra muito carinhosa que eu faço. Hoje termino aqui esta sessão de formações, conferências, congressos. Para o ano estamos cá no início do ano. Queria deixar um beijo muito grande, desejar muita saúde, resguardem-se, pensem mais em beber um copo com a família e estar muito confortáveis, muito quentinhos junto a quem mais amam e resguardem-se porque, pelos vistos, esta situação vai piorar. A todos, um Feliz Natal, um ano de 2022 cheio de alegria e de fé, que é isso que nós queremos. Aqui do Porto, eu envio um beijo muito grande para o Norte, para o Centro, para o Sul e para as Ilhas. Fiquem bem. Um beijo muito grande. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Bom Natal e bom ano. Muito obrigado. Obrigada, vou desligar. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, vou desligar, com licença. Com licença.